Shalom, homens de honra. Atualizando agora, hein? Dia 7 de julho, vamos lá. Como ter uma vida de maior impacto no mundo? Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá para o dia 7 de julho. Vamos para o versículo do dia de hoje. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Salmos 12, verso 1 a 2. O que ele quer dizer com esse salmo para nós aqui hoje? Explicação dele. Uma pessoa hipócrita é aquela que fala uma coisa, mas no coração tem outra intenção. Olha lá. Ele vai falar de hipocrisia aqui no quinto pedacinho do versículo. Então, a pessoa hipócrita é aquela que fala uma coisa, mas no coração tem outra intenção. Esse versículo que vai falar da hipocrisia, daqui a pouco vocês vão saber, que fala em Salmos 12, verso 1 a 2, que a pessoa que fala com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Significa o quê? Lábios lisonjeiros. Usam palavras bonitas, elogios ou promessas para agradar ou tirar vantagem dos outros. Sem sinceridade. Eu e você conhecem essas pessoas. Tenho certeza disso. Coração dobrado. Possui um coração dividido. É enganoso. Demonstra uma coisa por fora, mas pensam ou desejam outra por dentro. Olha lá. É a pessoa que quer ser o que não é. Trazendo para os dias de hoje. É a pessoa que diz que ama, mas age com ódio. Olha lá. Ela fala que ama por fora, mas por dentro ela está odiando. Promete fidelidade, mas não cumpre a palavra. Olha lá. Ela quer que as pessoas sejam fiéis com ela, mas ela não quer ser fiel com os outros. Ela age com ódio com outras pessoas. Ela não cumpre a palavra. Ser fiel é cumprir a palavra. O que você falou, você tem que fazer. Amém? Cumprir o que você fala. Demonstra espiritualidade na frente das pessoas, mas vive de forma contrária quando ninguém está vendo. Olha lá. Ela é boazinha na frente do mundo, mas quando ninguém está vendo, ela é um terror. Uma palavra para manipular. Usa palavras para manipular, em vez de falar a verdade com amor. Olha lá. Jesus também condenou esse tipo de comportamento, ensinando que o exterior deve refletir um coração transformado. Aplicação para a mensagem. Como ter uma vida de maior impacto no mundo? Esse é o título da nossa mensagem hoje, nosso devocional. Uma vida que impacta o mundo é marcada pela integridade da pessoa. O que a pessoa fala, ela vive. Olha lá. Eu e você estamos vivendo a palavra? Estamos andando conforme a Bíblia fala para nós andarmos? Suas palavras, seu caráter e suas atitudes caminham juntos? Refletindo a verdade e o caráter de Deus? Olha lá. É o que eu sempre falo. O que Deus quer que eu faça hoje? Se Deus estivesse aqui, Ele gostaria que eu estava fazendo isso? Se pergunte sempre isso aí. Se Deus estivesse aqui hoje, Ele gostaria que eu agisse dessa pessoa dessa forma? Sim ou não? Agora vamos para a explicação dos Salmos 12, verso 1 a 2. Socorro, Senhor, primeiro pedacinho do versículo. Davi começa reconhecendo que a transformação não vem da força humana, mas da ajuda de Deus. Olha lá. Não é com as nossas próprias forças, é com a força dele, com a ajuda de Deus, nosso Pai. Hoje, quem deseja impactar o mundo precisa depender do Senhor, antes de depender de estratégias. Olha lá. Temos que depender dele sempre, do nosso Pai, que é o nosso Deus. Segundo pedacinho do versículo, porque faltam os homens piedosos. A fidelidade e o temor a Deus estavam se tornando raros naquela época. Nos dias de hoje, Deus continua procurando pessoas íntegras,
que vivam o evangelho de forma verdadeira. Uma vida de impacto começa com um caráter piedoso, olha lá. Temos que ter caráter íntegro, ser íntegro com a palavra, com o evangelho, com a Bíblia, andar no caminho dela que ela fala para nós andarmos, eu e você. Terceiro pedacinho do versículo. Os fiéis desaparecem dentre os filhos dos jovens. Dentre os filhos dos homens. A escassez de pessoas confiáveis afeta toda a sociedade, olha lá. Quem permanece fiel a Deus se torna luz em meio às trevas e influencia pessoas pelo exemplo, olha lá. Se eu e você somos imagem e semelhança do nosso Pai, que Ele que nos criou, nós temos que ter essa influência de pessoas de exemplo. Nós temos que ser exemplo para as outras pessoas. Nós estamos sendo transformados de dentro para fora. Porque o nosso Pai está nos transformando e a Bíblia está nos transformando. Mas nós temos que viver a Bíblia. O que a Bíblia fala, nós temos que viver. Porque nós somos imagem e semelhança dele. Que nem eu falei, temos que se perguntar todos os dias. Se o nosso Pai Deus estivesse aqui, Ele gostaria que eu fizesse isso hoje? Ele gostaria que eu maltrataria minha esposa? Ele gostaria que eu maltrataria meus filhos hoje? Ele gostaria que eu maltrataria o outro irmão hoje? Ele gostaria que eu não desse um alimento para a pessoa que vem pedir na minha porta hoje? Se pergunte sempre isso. Eis-me aqui, Senhor, o que queres que eu faça? Temos que nos perguntar todo dia isso. Porque Ele está do nosso lado, Ele é nosso Pai. Ele sabe o que é de melhor para nós, para mim e para você. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Outro pedacinho do versículo. Quarto pedacinho. Falam vaidade cada um com o seu próximo. Falam vaidade cada um com o seu próximo. As palavras estavam cheias de falsidade e engano naquela época. Hoje, uma vida de impacto usa a boca para edificar, encorajar e anunciar a verdade de Cristo. Olha lá, hoje, nos dias de hoje, a nossa boca pode matar ou sobreviver a pessoa. O que você fala, você tem que saber o que você está falando também. Senão você vai ferir a pessoa, sem saber. Então por isso que temos que ter cuidado com a nossa boca, a nossa língua. Porque a palavra sai e não tem como voltar para trás. Ela edifica, encoraja, anuncia a verdade de Cristo, a nossa fala. Quinto pedacinho do versículo e último. Com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Havia hipocrisia naquela época. Diziam uma coisa, mas sentiam outra lá. Eles falavam uma coisa, mas sentiam outra. Deus nos chama a viver com sinceridade, integridade e um coração alinhado com aquilo que falamos, olha lá. A pessoa hipócrita, ela fala, mas ela não cumpre o que ela fala. Às vezes ela fala que te ama, mas no fundo ela não te ama de coração. É a pessoa duas caras, do ditado de hoje. Então, temos que tomar cuidado com isso também. E você sabe quem são essas pessoas que estão ao seu redor. Como eu também sei. Então, temos que ter discernimento daqui para frente. Quem está falando não sou eu, é a palavra aqui. Ó. Salmos 12, verso 1 a 2. Depois você lê na sua casa isso aí, você vai falar que vai ter total conclusão que nós estamos falando aqui. Porque aqui nós estamos desmiuçando pedacinho por pedacinho do versículo. E a aplicação para o dia de hoje? Então, o que nós falamos, nós temos que cumprir. Ok? Falar a verdade. Quem deseja ter uma vida de maior impacto no mundo, não segue a multidão. Olha lá, nós somos diferentes da multidão. Escolher ser fiel, viver com integridade, falar a verdade em amor e depender de Deus sempre, depender dele, nosso Pai. Agir com amor com as pessoas. Não amor superficial, amor verdadeiro, que vem do coração. Isso com qualquer pessoa, seja um mendigo, seja prostituta, seja quem for, seja sua família, seus filhos, sua esposa. Porque Deus agia com amor, dependente das pessoas que ele encontrava na frente.
Pessoas assim se tornam instrumentos para transformar famílias, igrejas e a sociedade, olha lá. Se eu e você somos imagem e semelhança do nosso Pai, nós temos que andar aqui, ó. Falar a verdade, andar na palavra, transformar famílias, igrejas e sociedade. É o que eu falo, nós somos a igreja. Nós vamos lá na nossa igreja que nós frequentamos, mas nós somos a igreja. O que nós pega de conhecimento lá, nós temos que trazer para nós e depois trazer para a vida de outras pessoas. Amém? E no comecinho eu expliquei o que é uma pessoa hipócrita. Depois vocês voltam na live e vocês vão ver. Amém? Agora vamos para a mensagem central do nosso devocional. Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas Secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá então. O heroísmo na civilização cristã foi redefinido pela cruz de Cristo. Não é sobre conquistas pela força, mas sobre sacrifício. O verdadeiro herói é aquele que paga o preço pelos outros, transformando dor em cura, fraqueza em força. Heróis, no reino de Deus, não vivem para si, mas para o bem de muitos. Eles enfrentam as dificuldades com coragem, sem se submeter ao espírito da época. Esses heróis vivem por princípios eternos, prontos para renunciarem o que for necessário para cumprirem o propósito divino. Jesus, o maior de todos os heróis, poderia ter descido da cruz, mas escolheu morrer pelos nossos pecados, revelando que a essência do heroísmo é o sacrifício por amor. A cruz é a arma que venceu todos os poderes do universo. E ela é o símbolo do verdadeiro poder. O poder de dar a vida por outros. Os heróis de Deus são homens e mulheres comuns que enfrentaram. Os heróis de Deus são homens e mulheres comuns que enfrentam batalhas extraordinárias. Eles carregam em si uma unção incomum que os capacitam a mudar realidades. A força desses heróis não está neles mesmos, mas na graça que Deus derrama sobre a vida deles. O mundo não era digno dos heróis de Hebreus 11. Aqueles que enfrentaram açoites e prisões e foram cerrados ao meio por amor ao reino. Assim como Davi formou os valentes na caverna de Adulão, homens comuns que se tornaram leões em batalha, Deus também está levantando heróis hoje. Eles não temem a dor, nem a oposição, nem mesmo a morte, porque sabem que a verdadeira coragem é uma decisão. Hoje você está sendo chamado. Olha lá. Adulão foi um preparo para Davi, na época lá, a caverna de Adulão. Foi lá que saiu os exércitos dele, para enfrentar as batalhas. Ele está falando que nós temos forças aqui, que nem os heróis da época, no nosso devocional. Porque nós temos um reino de Deus conosco. Nós somos o templo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco, Deus está conosco. É só nós usarmos as ferramentas certas. Nós já temos todas. Basta nós acessarmos e partir para cima. Não podemos ter medo. Nós somos os heróis hoje aqui. Eu e você. Como foi aqueles heróis também. Só que às vezes o medo não deixa nós avançarmos. Deixa nós paralisados. Amém? Então é isso. Eu e você ainda está sendo chamado para ser heróis. Deus está nos falando, nosso Pai, aqui. Como fala em Hebreus 11. Depois vocês voltam lá e dão uma lidinha. Hebreus 11, capítulo 11. O maior pecado ele já pagou por mim e por você na cruz. Porque eu e você não era nem para estar aqui. E ele pagou o nosso pecado na cruz.
Ele já levou nossos pecados. Amém? Então é isso. Nós temos que se sacrificar pelo outro irmão também, como ele se sacrificou aqui. Os heróis foram sacrificados. Nós temos que pegar a dor do irmão, trazer para nós, para poder ajudá-los. Amém? Então é isso. Nossas famílias, nossos filhos. Não podemos ter coração fingido. Falar que ama e não ama. Como falou no versículo. O que nós falamos, nós temos que cumprir. Porque Deus está conosco. Amém? Por gentileza, vocês estão na live, muito obrigado. Quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas essa live, que alguém vai precisar lá na frente. Agora, eu quero que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional do dia 7 de julho. Senhor, dê-me ousadia para tomar decisões importantes, para dar mais um passo, ultrapassando a comodidade e deixando para trás a zona de conforto. Quero ir mais alto, então liberte-me dos medos que me prendem. Quero romper com as limitações que me restringem. Eu ouso sonhar como alguém que veste a capa e pode voar. Quero ter sonhos de derrubar gigantes, ainda que seja apenas com fundas e pedras em minhas mãos. Que o meu nome esteja em seus registros, cumprindo aquilo que me foi destinado desde o princípio. Amém. Pode abrir os olhos. Então ele quer que nós, até na oração fala aqui, ó, quero derrubar gigantes, como fez Davi, com pedras e fundas. Eu e você podemos derrubar esses gigantes que nos impedem. Às vezes é o medo, o desânimo. Nós não podemos estar desanimados. Temos que deixar o medo de lado. As incertezas para decidir o dia de hoje. A insegurança, a ansiedade. Tudo isso é nosso inimigo. Vamos derrubar esse gigante que está dentro de você e dentro de mim aqui. Nós temos que derrubar esses gigantes hoje. Ele fala para nós lermos aqui nosso devocional, Hebreus 11, verso 32 a 38. Hebreus 32, verso 38 fala assim. Hebreus 11, verso 32 a 38. Hebreus 11, vamos lá. Hebreus 11, 32 a 38 diz assim. Fala assim. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque e de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Olha lá. Esse é o versículo de Hebreus. E a explicação desse versículo para nós, para mim e para você? Hebreus 11, verso 32 a 38. Fala assim. Primeiro pedacinho. Fartemeia
o tempo. Verso 32. O autor cita homens e mulheres que marcaram a história pela fé. O impacto de uma vida não está na fama, mas na fidelidade a Deus. Eu e você está sendo fiel com Deus? Com nosso Pai Celestial? Segundo pedacinho do versículo. Pela fé venceram reinos. Verso 33 a 34, ele vai aparecer aqui. A fé produziu coragem, justiça e grandes vitórias. Então a fé, ela produziu o quê na época? Como também é hoje? Coragem, justiça e grandes vitórias. Hoje, quem confia em Deus enfrenta desafios com perseverança e influencia pessoas por meio do testemunho. Então, se eu e você está sendo transformado, isso aqui vai ser testemunho para outras pessoas. Nosso testemunho vai fazer com que outras pessoas sejam transformadas também. Terceiro pedacinho do versículo, verso 35, fala o quê? As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Deus continua realizando milagres, mas a fé verdadeira permanece firme tanto nos milagres quanto nas provações. Eu e você tem que provar muito para pessoas hoje. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Nós só temos que provar para o nosso Deus. As pessoas ao nosso redor, não precisa provar, a gente não precisa provar nada para ninguém. Mas para Deus nós precisamos provar. Para que nós avançamos. E a fé é importante para Deus, nosso Pai. A fidelidade, o alinhamento, tudo isso, nosso Pai vai nos aprovar. Quarto pedacinho do versículo vai aparecer no verso 35 a 37. Outros foram torturados, experimentaram escárnios, açoites, prisões. Nem todos viveram vitórias visíveis. Muitos impactaram o mundo, permanecendo fiéis mesmo em meio ao sofrimento. A fidelidade também é um poderoso testemunho. Olha lá. Se eu e você está sendo fiel com o nosso Pai, também vai virar testemunho. Andar na fidelidade. Quinto pedacinho do versículo, verso 38, e o último. Dos quais o mundo não era digno. Deus declara que aqueles que permaneceram fiéis tinham um valor que o mundo não reconhecia lá. Se eu e você estamos na fé com Ele, fiéis com Ele, o mundo não vai reconhecer isso aí, de mim e de você. Uma vida de impacto é aprovada por Deus, ainda que não seja aplaudida pelos homens. Olha lá. Temos que causar impacto. Eu e você temos que ser impactante. Porque é Ele que vai nos aprovar. Os aplausos dos homens humanos desse mundo não vai aprovar ninguém, nem eu, nem você. E a aplicação desses versículos de Hebreus 11, verso 32 a 38, para os dias de hoje, quer dizer o quê? Um resumo. Ter uma vida de maior impacto no mundo não significa viver sem lutas, mas viver pela fé. Olha lá, fé de novo. Acho que faz 4 dias que nós estamos falando de fé aqui. Temos que viver pela fé, perante nosso Pai, ser fiel a Ele. Nós vamos ter lutas, e muitas lutas ainda. Mas a fé vai dar conforto para nós, perante as nossas lutas e as circunstâncias. Quem permanece fiel em qualquer circunstância, inspira outras pessoas, glorifica a Deus e deixa um legado eterno lá. Quem é fiel com o nosso Pai, ele vai inspirar outras pessoas, vai glorificar a Deus e deixar um legado eterno para gerações e gerações, dos seus filhos, para os filhos dos seus filhos e assim por diante. É o legado que nós temos que deixar eu e você aqui, nessa terra. E o legado é eterno. Porque é de geração para geração, não vai parar isso aí. O verdadeiro impacto não é medido pelo reconhecimento humano, olha lá, mas pela obediência e perseverança diante do Senhor. Olha lá. Obediência de novo. Temos que ser obedientes. Se Deus, na oração, o Espírito Santo agir sobre nós e falar, ó, faz isso, nós temos que fazer. Porque Ele que está dando a direção para nós. É Ele que está dando as coordenadas. Temos que obedecê-lo. Como um filho obedece a um pai. Então é isso. Explicação do versículo.
de Hebreus 11, versos 32 a 38. Temos que ser obediente, andar na fé, ser íntegro. Não podemos ter hipocrisia. Falar que ama, mas no fim não ama. O que falar a gente tem que cumprir. Tudo isso temos que fazer. Amém? Conclusão, temos que andar na Bíblia. O que a Bíblia fala para nós fazermos, nós temos que fazer. É andar reto, na palavra. Eu e você. Volto a falar, não estou falando de religião, estou falando da Bíblia. E a Bíblia é uma só para todas as religiões. Aqui não tem placa de igreja. Aqui é a explicação da palavra. Certo? Aqui nosso devocional ele tem a mensagem do dia, tem o versículo, que hoje é Salmos 12, verso 1 a 2. Depois você vai lá e vê em Salmos. Tem a oração, que está perante a Bíblia também. O autor colocou uma oração para nós fazermos todos os dias. A leitura de Hebreus 11, 32 a 38, cada dia um versículo da Bíblia, um capítulo. E tem a frase final que eu vou ler para vocês agora aqui. Todo herói transformou a sua dor em cura, a sua fraqueza em força e as suas limitações em sacrifício. É o que eu e você temos que fazer também. Temos que transformar a minha dor em cura, a sua também em cura. A minha fraqueza, a sua fraqueza, nós temos que transformar em força. A minha limitação e a sua limitação, nós temos que tem que ter um sacrifício para tudo isso. E as suas limitações em sacrifício. A minha limitação e a sua tem que ser um sacrifício. Não vai ser fácil. Mas com o nosso Pai do nosso lado, vai ser ameno. Vai ser mais fácil. Não que não vai ser fácil, vai ser mais fácil ainda. Porque Ele que é, a força dele, não é nossa. É Ele que está nos conduzindo. Ele está dando a direção. Ele está dando a visão. Amém? Então temos que ter mais discernimento a partir de hoje. No que Ele quer para mim e para você. Para que nós possamos deixar um legado de geração em geração. Amém? Então é isso nosso devocional de hoje. Quero que você tenha um dia produtivo e abençoado. Quero que Ele revista você e sua família, da cabeça às plantas dos pés, com a armadura que Ele nos fala em Efésios. Quero que Ele blinde você e sua família também, com o sangue dEle. Cerque você também com o sangue dEle, para que nenhum mal possa adentrar em suas casas, em seus familiares e aonde vocês estiverem. Amém? Fui!